Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 16 de dezembro. O Bovespa fechou aqui praticamente estável, menos 0,01%, depois de ter tido um pregão que veio forte para cima, bateu no patamar que a gente já tinha destacado como um patamar relevante ali de resistência para uma iniciativa de repique de alta do Ibovespa. Não está abortado completamente essa chance de ter um repique de alta desse movimento de baixa. Existe sim a chance de ter aqui alguma movimentação para cima. Esse foi o primeiro sinal para ter esse movimento para cima, só que ele terminou sem muita relevância por não ter conseguido inclusive fechar para cima da máxima do pregão anterior. Aborta completamente essa chance de repique de alta e dá uma importância maior em termos de tendência de baixo, ou seja, ganhando um pouco mais de força para a sua tendência de baixo. Se vier a perder a mínima aí no próximo pregão, segunda-feira, vier a perder a mínima deste fundo anterior, que é a mínima dessa semana, localizada em 57.574 pontos. Inclusive, na semana, tivemos o Ibov perdendo ali 3,49%, dentro de um movimento de baixo, mais apontando para uma tendência de baixo já pelo gráfico semanal, reforça um pouco mais essa sinalização na perda dos 56.459 pontos. Então, dentro do que eu falei, o Ibov pode fazer algo nesse sentido, vir aqui no pregão para baixo, gerar algo aqui para cima, e esse teto aqui dos 59, por volta de 59.200, 59.300, e depois outro por volta dos 60 mil pontos, também são dois pontos importantes que podem frear essa recuperação do Ibov e gerar mais um topo descendente aí no decorrer da próxima semana. Depois disso, temos para falar do mini índice. Recomendei algumas operações do mini índice, boa parte delas foram canceladas. Um cancelamento foi essa operação aqui, depois de ter feito essa máxima, gerou aqui esse candle e estava vindo aqui para baixo. Então, se esse candle voltasse logo a romper a máxima desse aqui, ou esse aqui tivesse rompido essa máxima aqui, teria para mim gerado uma compra na expectativa de gerar justamente esse movimento aqui para cima. Só que aí depois desse candle, inclusive eu mandei mensagem, se esse candle não gerasse a entrada, não acionasse a entrada até o seu fechamento, eu não mais executaria essa entrada aí no mini índice. Então ela não foi executada, foi cancelada. Depois disso, o mercado vem para baixo, gera até um pivô de baixo e reverte completamente para cima. Nessa reversão completa para cima, fiquei aguardando uma correção. Essa correção aconteceu, bateu em dois pontos relevantes, de dois topos que foram superados com bastante força aqui pelo gráfico de 10 minutos. Gera ali uma sinalização de possível fundo, inclusive gerou a nossa entrada, que foi a recomendação aqui. Essa recomendação foi executada, só que logo na sequência já não fecha acima e logo na abertura do próximo candle já vai dando sinais de enfraquecimento, perde a mínima desse aqui, a ponto aí de saída, e também aqui desse ponto, que era o ponto de stop que eu havia estabelecido, trazendo aqui uma perda de 0,2%, capital total menos 0,17%. Depois disso, recomendei uma compra na superação da máxima desse candle, só que essa compra foi recomendada depois, já que esse já tinha oscilado acima e estava voltando. Por que eu fiz isso? Porque a minha expectativa era que, num gráfico de menor periodicidade, sendo um gráfico de 2 minutos, veio aqui para cima. Quando recuou, eu recomendei a entrada depois que recuou, se tivesse voltado para cima, para fazer uma sinalização de fundo ascendente no gráfico, por exemplo, de 2 minutos, e um provável pivô de alta. Essa era a minha expectativa, com a recomendação logo na sequência, ou seja, depois de já ter oscilado acima. Só que o que aconteceu? O movimento veio aqui embaixo, perder a mínima desse fundo para depois voltar lá em cima. Então, por esse motivo, eu já tinha colocado que estava aguardando. Quando eu geralmente coloco essa mensagem, está aguardando, eu só executo a operação, eu avalio o retorno do preço para executar essa operação. E essa eu não passei, eu não executei essa entrada, não gerei a mensagem de execução dessa entrada, mesmo depois que chegou a vir aqui em cima, porque eu avaliei justamente, supera, mas se tivesse se sustentado aqui em cima, gerado alguma parada para gerar um movimento para cima, aí me chamaria mais atenção de executar essa compra, mas eu terminei não executando, volto aqui para baixo, quando volto para baixo eu cancelo aí essa recomendação. Então essa não foi gerada essa entrada, não foi executada essa entrada. A gente pode observar aqui no mini índice, aqui no gráfico diário, fechou até um pouco pior do que o Ibovespa, com queda aqui de 0,3%. Então nesse fechamento, ainda também segue com a primeira sinalização para se ter um movimento de subida, depois desse movimento de baixa, e aí dentro dessa possibilidade de se ter um movimento de subida, se a gente jogar aqui para o gráfico 60 minutos, traz a chance de buscar a entrada desde que gere uma formação de fundo, de entrada na ponta compradora de day trade, a favor desse movimento de subida no gráfico diário, desde que gere alguma sinalização de força lá no G60.
Se fizer o contrário, gerar sinalização de força para baixo, vai aumentar a chance de se perder a mínima aqui desse fundo anterior, que já é o que eu comentei no Ibovespa. Se isso acontecer, reforça um pouco mais a força aí da tendência de baixa de curto prazo no gráfico diário. Depois disso, temos para falar do mini dólar. Não cheguei a recomendar a operação no mini dólar no pregão de hoje. Se a gente olhar rapidamente aqui o gráfico de 10 minutos, o movimento aqui foi único. Eu já tinha mencionado esse ativo no pregão anterior, na videoanálise anterior, falando que depois desse candle, depois que eu interpretava como correção isso aqui, que haveria uma chance maior do próximo pregão ser um pregão de alta. Então abriu lá embaixo e eu já estava atento para a ponta compradora, tanto que eu não recomendei venda nessa formação de topo, porque para mim não tinha mais perspectiva para baixo, a perspectiva estava maior para cima, e eu fiquei aguardando justamente a sinalização aqui de um fundo ascendente. Isso não aconteceu, e quando veio aqui para cima também fiquei aguardando algum recuo, e o mercado passou direto lá para cima, e eu terminei não executando a operação no mini dólar no pregão de hoje. Para o próximo pregão, a gente pode olhar para o gráfico ali. Deixa eu só tirar aqui o ajuste. Para o próximo pregão, a gente ainda tem essa chance do mini dólar ter algo mais, o movimento de alta que está dentro aqui no gráfico diário se estender um pouco mais para cima. Essa região que se encontra aqui, que é até a máxima do pregão passado e a máxima aqui desse pregão, em conjunto com a máxima desse forte candle de baixo, é uma região importante ali de resistência na faixa dos 3.427. Seria um patamar relevante juntando com as máximas aqui anteriores. Então, mas de qualquer forma o dólar ainda segue com essa possibilidade de se gerar mais um fundo aqui, ficaria um pouco mais para a ponta compradora. Logicamente, se subir fraco, gerar força para baixo, aí volta a pensar em venda de day trade no mini dólar. Na sequência, inclusive até pelo semanal, a gente pode ver que tem a chance de iniciar uma formação de fundo lá no gráfico semanal, um movimento forte para cima, correção, e a chance de gerar um fundo dentro do que a gente já tinha abordado aqui, uma ABC, e aqui ser uma onda 5. Vamos ver onde ela pode alcançar aí essa onda 5. Depois disso, temos então para falar das ações. Na PTR4 o dia foi de baixa, 0,61%. Formação lá do martelo lá na PTR4, para mim já não é mais um fundo ascendente, já é um fundo descendente, por esse motivo não me interessou muito execução de compra em cima da PTR4, mas assim como os outros ativos, esse aqui até demorou um pouco mais para cair, se der uma corrigida mais fraca aqui para cima, me chamaria bastante atenção para fazer venda a favor desse topo aqui no gráfico semanal, a favor de um novo movimento de baixa que pode vir a buscar o fundo aqui em 13,33, não necessariamente na próxima semana. Na Vale, só para mencionar que no gráfico semanal, nessa semana a PTR4 caiu aí 5,26%. Na Vale 5, dia de queda, 2,84%, dentro do que eu mencionei. Não me interessaria mais compra, porque para mim a tendência já foi abortada, a tendência de alta. Ativo cai 2,84%, fecha a semana com queda de 8,36%, um baita topo confirmado. Não significa dizer que vai despencar a partir de agora, mas seria o cenário aponta para se buscar avaliar a correção de um movimento dessa queda que ela está apresentando, para se buscar para se buscar venda a favor aí de uma nova tendência, de uma expectativa dela gerar uma tendência de baixa ali no gráfico diário, o que seria coerente aqui ter um movimento de correção no gráfico semanal. A perda de imediato já dessa mínima a partir do próximo pregão pode prolongar o movimento de queda para uma região de gap aqui localizado na faixa dos R$ 23,30, primeiro suporte relevante aí para a Vale nesse atual ponto que ela se encontra. Depois disso, temos para falar de alguns papéis. Eu recomendei compra em Multi3 no pregão de hoje, já tinha comentado na última videoanálise. Ela chegou a estar muito bem no dia. Na verdade, ela acionou, ficou mal no dia, perdendo quase 1,7%, em torno de 1,7%. Depois chegou a estar com alta de praticamente 3% do ponto da entrada e fechou aqui com alta de 1,42%. É um ativo que, para mim, confirma uma formação de fundo ascendente. Olhando para, principalmente, tirar aqui principalmente para o gráfico semanal, minha expectativa é que a próxima semana teria uma chance um pouco maior de ser uma semana de alta. Pode ser uma semana travada, mas minha expectativa é que a próxima semana possa ter algo nesse sentido, ou seja, se estendendo um pouco mais na correção desse movimento de queda. Inclusive até pelo gráfico mensal, já fez aqui um movimento de correção de um forte movimento de subida, se encontra na região de dois topos anteriores do gráfico mensal e isso pode trazer aqui uma boa recuperação nesse ativo. Então começou forte, mas perdeu uma força aí com a perda de força do próprio Ibov. Vamos ver se ela consegue dar sequência aqui
para buscar um objetivo dessa entrada, só colocando aqui os valores. Entrada em 56,71, com stop em 54,98, com objetivo em R$ 60,17, risco de 3,05%, usando 16% aí do capital total. E a Rente 3 também executei compra, ela terminou fechando na mínima. No determinado momento, ela antes de acionar, ela veio para baixo, volta para cima, então trouxe até uma perspectiva quando acionou mais interessante. Acionou a entrada em 33,76, o stop dela é 32,13, a mínima aqui desse fundo está localizada em 32,50, ou seja, se no próximo pregão ela perder 32,50, eu vou antecipar esse stop, eu não vou acionar stop em 32,13, porque isso desconfiguraria o que eu gostaria de ver nessa posição. Então o stop já pode ser reposicionado aqui em R$ 32,49. Objetivo em 37,02. Então, uma expectativa também é que depois desse movimento mais forte para cima e um movimento um pouco mais quebrado para baixo, esse ativo venha fazer algum movimento de subida que pode buscar não só os R$ 35, até um valor um pouco mais acima na Rente 3. Mas vai ser importante para o próximo pregão ela não vir ganhar força aqui para baixo no início do próximo pregão. E o risco dessa operação 4,83%, como o risco é um pouco maior em termos de volatilidade do ativo, o tamanho do stop de acordo com a volatilidade do ativo é maior, por esse motivo o capital inserido na operação ele é reduzido aí de 10%. Então você pode observar as duas operações que a gente tem de compra em aberto, que pelo momento do Ibov, como está em tendência de baixo, eu optei por não executar várias entradas já no pregão de hoje na ponta compradora, ou seja, não arriscar muito do capital já num cenário que ainda não é tão favorável para isso, mas que tem a chance de gerar um movimento para cima em diversos papéis, uma correção em diversos papéis depois de um movimento de baixa. Na sequência, para a gente falar aqui um pouco mais, CCRO3 é um ativo que ainda me chama a atenção a CCRO3 para se buscar a compra, ainda gerou um movimento de subida, está aqui dentro de uma lateralização, uma correção. Se tiver mais um pregão para baixo e sem ganhar muita força, chama atenção para buscar uma compra, ou mesmo dependendo da sinalização que ela vai apresentar a partir do próximo pregão, me chamaria atenção para buscar uma compra em cima de CCRO3, na expectativa também que ela tenha uma semana aqui de subida para a próxima semana, ou seja, eu vejo de maneira menos provável o papel fazer algo nesse sentido. Eu estou comentando probabilidade, e é por isso que existe o stop, que se tiver certeza, ou a gestão de risco, se tiver certeza que o ativo vai subir, você não precisaria de stop nas operações, e isso eu vejo como algo muito importante no mercado de renda variável. FIBR3 eu encerrei a posição no pregão de hoje, logo no início do pregão, antes da abertura do pregão já mencionei que eu poderia encerrar logo na abertura do pregão a operação. O dólar estava vindo para um movimento para baixo, ativo um pouco mais atrelado ao dólar. Eu já tinha mencionado que não tinha sido interessante o que aconteceu no pregão passado, apesar do gap, que foi interessante, mas ela ter voltado aqui para baixo, demonstrando fraqueza, para mim não foi algo interessante e desconfiguraria se ela abrisse até mesmo caindo ou viesse a perder essa mínima aqui. Ela fez isso, depois voltou, eu optei por sair dessa posição com um leve ganho na fibra, com um leve ganho de 0,5% e no capital total mais 0,06%. Então foram essas as operações do pregão de hoje. Desejo a você um excelente final de semana. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até segunda.